Então, chegamos a mais um podcast Cabeça de Dono. Chegamos à 14ª edição do podcast. Viemos no longo desse tempo trazendo vários empreendedores e empresários para contar suas histórias de negócio, como construíram, né? Desde lá do início até os desafios atuais que se enfrenta para tocar um grande negócio. As pessoas que a gente trouxe até aqui foi pensando em contar um pouquinho mais do desafio de cada perfil de negócio. Trouxemos empresários que falaram de comércio, falaram de mercado digital, como vender no digital, como se posicionar no digital. Trouxemos contador para falar de fiscal, que é um dos desafios, né, até que será um dos novos desafios aí dos empresários na revisão tributária que logo está aí. Então, todas as pessoas que vieram até aqui, espero que tenham feito, né, sentido para vocês, como tem feito para nós aqui escutar essas grandes histórias. Hoje a gente trouxe uma convidada que vai trazer um pouco aí da história do negócio dela, da família, de como empreender na indústria, de como empreender com inovação. O convidado de hoje é a Franciele Libreluto, né, da UniCFC, Uniteg, CFC Taquari. CFC Taquari. Seja muito bem-vinda, né, Franciele? Obrigada. Obrigado por tirar esse tempo para vir conversar com nós aqui, para contar um pouquinho da história, tanto do CFC Taquari, da UniCFC e da Uniteg. Ai, obrigada, eu que agradeço, adoro esse tipo de conteúdo, né, que a gente pode falar de uma forma descontraída sobre o nosso dia a dia e sabendo que não existe uma receita de bolo, assim, né, mas que são as nossas experiências que fazem a gente estar no lugar que a gente está hoje, né. Isso é, Franciele, né, Franciele, tu é formada em Direito. De onde que tu cai do direito para dentro da inovação de construir uma empresa de tecnologia? Sim. Me conta um pouquinho da história aí. Tá, então, eu cresci em Taquari, né, meus pais vieram de Cruz Alta. Meu pai é o Dr. César, né, que o pessoal em Taquari conhece muito, e ele veio fazer residência aqui em Taquari. Quando ele começou a residência, ele se firmou. Minha mãe se apaixonou pela lagoa e acabamos ficando aqui em Taquari. E meu pai sempre foi visionário, ele era médico, mas ele estava sempre metido em algum negócio, assim, né. Então meus pais, logo que vieram, a minha mãe teve escolinha de quando eu estava no jardim, a minha mãe tinha uma escolinha de infância, Não assim, né. sabia. Teve uma academia, enfim, meus pais sempre, estiveram com algum negócio. Meu pai adorava construir também, não por nada, quando ele faleceu em 2019, ele, né, deixou a obra ali, estava em construção ainda, aquele prédio ali no centro. Então eu cresci dentro desse ambiente de pessoas que trabalhavam, tinham uma área, tinham uma formação, mas eles eram livres para fazer o que bem entendessem, né. Então meu pai sempre eu via ele, às vezes, não tão como médico, né, aquele médico sentadinho dentro da clínica, mas pensando, fazendo, agindo, construindo. E aí com 9 anos eles fizeram o CFC Taquari, meu pai estava fazendo um curso de medicina do tráfego, e ouviu falar que iam surgir as escolas de trânsito. E aí ele já minha mãe também, uma parceira, foi um casamento, assim, que eles tinham era uma parceria mesmo de Conexão. vida, sabe. Então ele veio com essa: "Olha, vamos criar o centro de formação de condutores, é algo novo, vai mudar da polícia civil, vai ter autoescola e tal. Acho, Rejane, que tu pode começar a fazer os cursos". E a minha mãe começou a fazer curso de instrutor, curso de diretor e Que ano que tal. era isso, Franciele? 97. Em 97 que foi criadas as autoescolas no Brasil. Sim, sim, 1997. E aí que veio o Código de Trânsito Brasileiro, até então nós não tínhamos, né, então o código instituiu essas escolas de trânsito. E a partir daí a nossa vida mudou, porque a gente não tinha essa cultura tão forte de trânsito também, sabe. Eu lembro que a minha irmã tinha 15 anos, então, a gente não tinha essa cultura, assim, de trânsito, a gente acabou se transformando. Eu com 9 anos naquele ambiente, eu lembro da minha mãe, assim,
não era nada tecnológico, não é nada perto do que era hoje, né? Então a minha mãe com os formulários, os renaches que a gente chama, que são os processos, né? Cada aluno vem fazer um processo. Era filas, assim, a gente tinha que organizar por ordem alfabética. E minha mãe passava noites em claro organizando aquela nova empresa do nada, né? Ela é professora de educação física, e a gente se dedicou totalmente. Eu lembro que diziam assim para o meu pai que tinha que ter, eu não lembro se era 30 ou 300 mil, imagino que na época devia ser 30 mil para investir num centro de formação de condutores, e tipo assim, ele tinha um valor negativo, sabe? Então ele se dedicou ao máximo para aquele projeto. E aí começou nos primeiros 5 anos difícil, porque tu tem que comprar todo, não tinha instrutores formados, então tu tem que, investir em pessoas que se qualificassem para poder ser instrutores, né. E eu convivi com isso muito da minha infância, né, meus pais trabalhando, a gente acompanhando, aquilo sendo parte da nossa rotina. Então quando, eu não sei exatamente o que me fez escolher o direito, né, mas, independente, tinha férias da faculdade, a gente ajudava no atendimento, então a gente tirava as férias das secretárias, né. A gente sempre fala que meu pai não criou herdeiros, ele criou sucessores, né, então, tipo, ele foi nos introduzindo no negócio desde o início, para que a gente entendesse o valor do trabalho, né, o valor do esforço, e não simplesmente ficasse enterrando dinheiro quando volta, né. E a gente sempre trabalhou nas férias, a gente morava fora, depois fazendo faculdade em Porto Alegre, a gente voltava nas férias e trabalhava no CFC. E aí muda, né, formatura em direito, eu queria seguir concurso público, a minha mãe sempre O direito não foi escolhido, então, para atuar junto à à CFC na época. não, não. Foi eleito porque era uma escolha particular tua. Sim, direito eu não consigo nem, porque na verdade, a Cande eu acho que é psicóloga, tráfego, né, ela foi mais voltada, acho, por uma necessidade do negócio, né. Precisávamos de uma psicóloga e tu foi eleita. Sim, mas ela se dá muito bem, assim, não na psicologia clínica, mas na psicologia empresarial, assim, de recrutamento humano, enfim, ela Sim, acabou aderindo, mas elas faziam mais sentido, médica e psicóloga fazia muito mais sentido do que advogada, na para o CFC. verdade. Porque eu acho que o direito é um curso como administração, é um curso que ele é complementar a qualquer área de O teu negócio, pai assim. sempre empreendeu junto ao negócio, então ele trouxe em paralelo à profissão de médico o sonho de empreender. Em que momento que ficou mais forte o empreendedorismo do que a medicina, Franciele? Ou ele sempre trouxe isso até o fim da vida dele ali, balizando a medicina e o empreendedorismo? Eu acho que com o CF6 isso ficou muito nítido pra gente, que ele estava sempre quando ele tinha um tempo do consultório, ele sempre tinha as salas muito perto, né. Aham. Então ele tinha um tempo no consultório, ele saía correndo e ele ia para o CFC. Era no CFC que ele gostava de O ficar, sonho dele talvez era realmente. empreender. A gente fala que se ele pudesse escolher, a gente imagina que ele teria feito engenharia, porque ele estava sempre tentando uma obra, sabe. Ele Que maluco. adorava fazer uma obra. Tu te formou em direito e tu chegou a atuar, como é que foi essa tua passagem pelo direito? Hoje tu atua, como é que tá isso na Sim. tua vida, o direito? Eu me formei com 21, então eu tô, quase 20 anos, assim, fiquei uns 15 com escritório de advocacia em Porto Alegre, e até no ano passado eu decidi: "Não, isso não faz sentido mais para minha vida, o processo judicial, a lentidão do judiciário, o conflito, as formas de resolução", isso era um peso já na minha vida, assim, né, então eu decidi, não sou mais advogada. Hoje, às vezes, as pessoas estão falando de algum problema, eu nem cito que eu sou advogada para não me pedirem ajuda, Sim, para eu ter que entrar com o processo, isso é um peso hoje na minha vida, eu não me vejo mais no litigioso, no processo judicial. Eu me vejo mais como consultivo,
São Coisas 15 anos, que né? são inerentes, então, assim, quando eu faço um contrato, claro que eu tenho noções, né, as noções, eu tenho muito conhecimento para não fazer um contrato ilegal ou para ter riscos ali que vão ser minimizados, mas eu não me vejo mais como advogada, Atuando tipo frente a um processo. não, tem pavor de Passar por todos litígio. aqueles desafios da primeira, segunda, terceira vara, instância Falar com o juiz, infinita, fazer né? com que eles leiam, aí vem uma sentença nada a ver, sabe, que acontece muito, aí tu tem que recorrer, pedir pinico, que eu digo Sim. várias vezes. Isso para mim ah, O não judiciário faz ele tá bem mais. complexo, né? O nosso judiciário, não sei se pela escalada que foi, a quantidade de pessoas e a desproporcionalidade de juízes para, né, discutir Atender. as causas. Se a gente olhar para a curva do tempo, né, nunca se teve tanto processo em aberto quanto se tem no Brasil. E nunca se teve tão pouco juiz proporcional à quantidade de pessoas. Então chega Sim. uma hora que a conta não fecha. Eu tenho poucos juízes para um número infinito de É processos. humanamente impossível dar conta da Impossível, sim. demanda, daí se faz de qualquer jeito, Ou né, não se pra faz e se arrasta por anos e anos até chegar naquela folha. E normalmente o que vem para cima da prateleira é aquele que está mais ou aos olhos ou aos QIs, né? Ou ao que sim. indica ou aos olhos da população, que é muita atenção. Eu tinha isso, que o judiciário era mais, bom, pelo menos demora, mas é eficiente. Hoje eu não tenho mais crédito nenhum, assim, Infelizmente. não. Bom, mas olhando para o lado do empreendedorismo, né? De onde sai a CFC Taquari para a UniCFC, né? Como é que Sim, torna? De onde é que sai essa invenção? Precisamos ter tecnologia em CFC. sim. De onde é que saiu isso? E quem é que montou isso? É uma história, assim, dentro dos CFCs, daí quando tu se insere no mercado, eu me formei e eu assumi como diretora geral ali no CFC Taquari. Então, tinha uma parte da minha semana que eu vinha e a outra parte eu ficava me dedicando para o escritório lá. E aí tu entra nesse mundo e a partir do momento que tu tá nele, tu destrincha, né. E aí a tecnologia começou a ficar cada vez mais presente. Isso E era o que ano? Sena eu entrei em 2012 como diretora Na geral. verdade, tinha Facebook, Instagram, toda essa turma aí começou ali, né? 2016 veio não, 2014 veio o simulador de direção, que foi nosso primeiro contato, assim, com tecnologia mesmo, que eu vejo o simulador de direção como, algo velho, né, que voltou, o simulador era muito antigo e aí voltou numa nova versão. Em 2016 nós tivemos os monitoramento de aulas práticas, que era, assim, para evitar abuso dentro do pra verificar se a aula estava de fato acontecendo. E aí começou a a a a tecnologia fazer parte, tipo, o instrutor com tablet na sa na no carro, uma câmera dentro do carro. Aí a gente começa a ver, assim, tinha biometria facial, enfim. 2017, o EAD vem, né, reciclagem. O curso de reciclagem era muito difícil aqui em Taquari, por exemplo, a gente conseguir fechar uma turma só com pessoas que tinham que fazer a reciclagem, que quando é o condutor infrator, né. Uhum. Perde a carteira, tem que fazer o curso de reciclagem. Juntar 15 pessoas para fazer uma aula presencial era complexo, né, então a gente ficava com aquela ficha ali, quando fechasse 15 a gente abria. Então o EAD ele veio ajudar na reciclagem. Só que pô, o EAD tem traves também, né, não é por nada que o MEC tá tão em cima de faculdade em EAD, ele ajuda, mas ele também diminui a qualidade, Com né, a certeza. troca, poder conversar, poder ter o Contato grupo, humano, né? os grupos mesmo, as dinâmicas em grupo, isso tudo faz parte da aprendizagem, né. E aí começou a surgir rumores, assim, de que poderia vir para a primeira habilitação e tal. E aí nós juntamos um grupo de empresários aqui do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é case de sucesso de organização da formação de condutores. Em nenhum outro estado, os CFCs atendem ao público. Tipo, aqui, tu chega num CFC, tu faz o exame médico, tu faz a coleta biométrica, tu assina. No Em Santa Catarina, tem gente que faz 100 quilômetros para abrir um processo. Aí ele volta para a autoescola, ele faz a aula.
Aí ele vai em outro lugar para fazer o exame médico, daí ele vai em outro para fazer o exame psicológico, e ele vai em outro para pegar a habilitação. É uma logística tão, né? E aqui, às vezes, tu chega no CFC, tem exame no dia, tu já faz o exame médico, tananã, deu, acabou, né? Então, aqui é o único estado que tem essa organização, né? Muito por o quê? Muito pelo quê? Porque o governo estadual, desde o início, desde 97, ele escolheu a descentralização. O governo estadual, Ele não investiu, o Detran, tá? tá? Do estado, ele não tem centros de atendimento ao cidadão em Taquari. O próprio Detran, que deveria ter. Eu E aí acho que conduziu para funciona muito vocês? bem. Eu acho que Isso. essa terceirização faz com que a gente seja bem atendido. Isso hoje é um serviço que deveria estar dentro do Detran e está direcionado ao O CFC. Detran descentraliza pra Te gente. entendi. Te entendi. Isso gera economia para o governo, que não tem que manter uma estrutura aqui só para fazer foto. Sim. Gera economia para a população, que não tem que ir até Porto Alegre para fazer uma foto, Uhum. né? Então, é um modelo de negócio que, é claro, para dar certo, os Detrans precisam fiscalizar. Sim, precisa ter um controle rígido dentro do processo. E foi nisso que o Detran do Rio Grande do Sul investiu. Então, o nosso modelo de negócio aqui é o melhor do país, porque o Detran fiscaliza, ele desenvolveu tecnologia com a Procerdes para fiscalizar todo o nosso passo a passo. Então, se tiver algum erro, já tranca, né? Uhum. E ele não gastou recursos contratando funcionário, contratando gente, vendo estrutura, tananã. Essa é uma preocupação do meu CFC, não é do Estado. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que valida que a gente é o melhor? É um estudo brasileiro? É Detran nacional? Como é que funciona Ele é o isso? mais eficiente, vamos dizer assim, tá? Porque pra gente Então, dizer que se a não gente é o tem. melhor, a gente tem que ter um. Não, participando dos eventos assim nacionais, Uhum. a gente vê que o estado do Rio Grande do Sul é o que tem menos funcionários, é o que tem o processo mais célere e é o com maior nível de satisfação da população. Toda vez que tu encerra um processo no CFC Taquari, tu recebe uma mensagem para avaliar o serviço. Uhum. Essa mensagem é do Detran, não é do Perfeito. CFC Taquari. E 93% das pessoas gaúchas avaliam como positiva a experiência. E nos outros estados não existe nada disso, nada disso. É tudo fila, é tudo burocrático, é tudo horrível. Imagina aí no Tudo Fácil, eu não sei se tu já Sim, foi já alguma foi. vez. Lá no Mato Grosso, por exemplo. Fui no Tudo Fácil em Mato Grosso para pegar a carteira que eu renovei, acabei renovando lá. Sim. E era uma confusão de gente É. danada. Então, Porque tinha tudo lá, não era só a carteira. Tava tudo sim, lá. sim. Aí tu imagina isso para te poder fazer qualquer coisa aqui. Mas ele foi rápido, tá? Não Só que posso se tu nem falar. tivesse fazer a primeira habilitação, tu vai lá nesse Tudo Fácil, depois tu vai lá no CFC fazer as aulas, daí tu faz, sabe, essa Se eu logística, tive que tá, fazer mas pra onde uma. que eu vou agora, né? Eu tive que fazer não lembro o que foi exatamente para essa renovação. Acho que era talvez um exame Mas tu ainda tava físico. numa cidade que tinha o Tudo Fácil. Sim, e pior é as que não tem. Sim. Sim, isoladas talvez, né? Franciele, beleza. Vamos lá, tivemos vários Não, desafios. sobre o da UniCFC. Isso. Então, Agora, nosso como é que a gente estado entra na era, UniCFC? sim, nosso estado era muito organizado. O mínimo que a gente tinha que fazer era ter uma plataforma de EAD daqui. Se a gente se vangloriava tanto do De ser nosso bom? conteúdo, de ser bom, como é que a gente vai ter que? Porque simulador a gente pegou de São Paulo. Monitoramento a gente pegou de São Paulo, não tinha nenhuma empresa gaúcha na época, né? O EAD, não, o EAD já era comum. EAD a gente não precisa botar uma tecnologia paulista aqui no Rio Grande do Sul para falar com os nossos alunos, né? Daí nós, nos grupos já tinha o WhatsApp, né? Nos grupos de proprietários, gente, vamos fundar uma empresa para fazer o EAD. Então a gente queria criar uma cooperativa. Uhum. E aí que ajuda essa parte de ser advogada também, de tentar entender o melhor caminho, né? Nós juntamos a pau e corda. Nós queríamos 20 pessoas para fazer a cooperativa, que é o número mínimo para criar uma Uhum. cooperativa. Nós não tínhamos 15.
A gente tentou, mesmo botando no grupo de proprietários, com todos os proprietários lá São quantos no dentro, Rio Grande do Sul hoje proprietários de CFC? 269, Só no Rio Grande do Sul. Tu só no precisava de Rio Grande do Sul. 10% dessa fração de proprietários. Sim, só que não precisava ser um por cada CFC, sabe? Sim. Tanto entrou eu e a minha irmã, né, a Candice aqui do CFC Taquari. Entrou eu, minha irmã e na época minha mãe também, que na verdade era o meu pai Pra fazer pela número. minha mãe, Sim. para fazer número. Então, de CFCs, a gente representava aí uns 30 CFCs, né, porque tinham pessoas que eram conectadas com mais de um, mas eram, na verdade, 29 pessoas, né, que nós conseguimos juntar. Daí eu fui, tentei fazer cooperativa, daí eu entendi que o modelo de cooperativa não era o modelo, porque a gente ia entrar não com as nossas. A gente queria entrar com os nossos nomes, pessoas físicas, e a cooperativa ela tem que servir ao cooperado, né? Uhum. Então, como é que as nossas empresas iriam usar a tecnologia a gente teria que entrar daí com os nossos CFCs como cooperados. E a finalidade da cooperativa não é união de empresas, é união de pessoas. Uhum. Enfim, daí a associação lá das cooperativas me disse: não faz sentido. Não faz sentido cooperativa. Aí a gente foi para a sociedade anônima. E aí eu me maravilhei com a sociedade anônima. Achei fantástico aquele modelo de empresa que tu preserva o risco de tu ter um sócio, né? Uhum. E numa sociedade limitada, por exemplo, imagina uma sociedade limitada com 29 pessoas, 29 empresários ainda. Vai ter uma ação trabalhista lá, pode que puxa o impactar. sócio lá na outra ponta. Gente, ia ser um horror. E aí a gente começou a estudar Sociedade Anônima de Capital Fechado, desenvolvemos a plataforma EAD para os cursos de reciclagem, cursos profissionais, surgiu a UniCFC, que é a União de Centros de Formação de Condutores, né? Lá em 2018. E aí a gente foi para o monitoramento. E o monitoramento a gente criou daí em 2019. Entramos aqui no estado, começamos a crescer. Assim, o monitoramento foi muito bacana. O que é o trabalho, para quem está nos escutando e não entende o que é, primeiro, a UniCFC e o que é o serviço de monitoramento? A UniCFC, no final do dia, ela é o quê? A UniCFC faz tecnologia para centros de formação de condutores. Tecnologia, para que todo mundo entende, é um sistema, uma plataforma. Plataformas, tem o ensino à distância, que é para a parte teórica, tem o monitoramento, que a gente monitora a aula prática, né? Aí são as câmeras dentro dos carros, né? Tem provas, por exemplo, a gente tem uma tecnologia antifraude para prova teórica. Então, são tecnologias que para os centros de formação de condutores são importantes para operar. Facilita e barateia o custo. Fiscalizam. A gente fiscaliza o trabalho dos CFCs. Então, a gente faz essa tecnologia para os Detrans manterem a qualidade do que está acontecendo. Sim, tem um padrão de qualidade controlando de ponta a ponta o processo do CFC lá na ponta. Exatamente. O que é o vídeo monitoramento? Monitoramento são câmeras dentro do carro, tá, que a gente faz coleta biométrica para ver se o aluno é o aluno de verdade ali, e o monitoramento por GPS se a aula está ocorrendo. E aí a gente grava essa aula. E o Detran do Rio Grande do Sul tem um setor de pedagogia, eles analisam essa filmagem e verificam se a aula está sendo com qualidade. Analisam por, como é que chama, por escolha, por eleição, aleatório. Sim, vou pegar uma aula é humanamente impossível. Isso. Mas o que a gente queria? Colocar IA para transcrever a aula, deixar o resumo. Isso é o auto-inteligente. Não é obrigatório, então a maioria dos CFCs não aderem, é opcional, é uma coisa que a gente inventou, que é a gente pega essa filmagem, transcreve toda ela, vê os pontos fortes que o instrutor falou na aula, e aí o aluno tem um resumo, na próxima aula eu preciso melhorar a sinalização. Falei muito da sinalização, falei muito da vire aqui, freia, muito chamado de atenção, talvez. Exato, e aí a gente faz com que outro elemento, né, além do instrutor, a pessoa consiga ver o feedback, assimilar a informação para na próxima aula ela tá indo melhor, né? Esse trabalho da UniCFC hoje está presente em quantos dos CFCs do Rio Grande do Sul especificamente, sabe? Rio Grande do Sul, cerca de 70% dos CFCs usam alguma das nossas tecnologias. Quase 200, então, pelo número? Sim. Ou mais de 200? É uns 190.
Tá, 190. perfeito. É um bom número, né? Uma boa Sim. relevância. Não, a gente trabalha, a gente entrega qualidade, muita qualidade. Isso barateia o custo do CFC ou não? Sim, era um dos vieses da empresa, Redução de porque custo. redução de custo para o empresário. Então, o monitoramento, quando a gente entrou, para ter uma noção, a empresa de São Paulo, que era a única, ela estava em 100% do mercado, porque quando tu entra com jeitinho, né? Uhum. Tu entra já em Tomando todo o conta de tudo, estado. sim. E aí, essa empresa, quando a gente entrou em 2019, uma aula monitorada era R$ 2,30. Cada aluno faz 20 aulas, né? Então, para o CFC, que não tinha opção de escolha, era R$ 50 caro. por aluno. Aí a gente entrou com um real e, se eu não me engano, era 1,40. Quase metade do valor. Aí eles tiveram que baixar. Então baixou para todo mundo, inclusive quem não usava a nossa tecnologia. Só que o mais impressionante é que a gente colocou o valor de 1,40 e nós tínhamos 80% de lucro líquido na aula. Ainda. Sim. Então imagina se fosse a O 2,40. faturamento que essa empresa tinha por entrar num mercado sozinha. Sim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Ainda para o CFC. Se é um negócio que a gente reduz despesa de dentro de um CFC, né, a tecnologia, todos os produtos e serviços, por que, que o CFC não adere os serviços da UniCFC? Ainda tem, é que essas empresas que vieram antes, elas vieram por força política, né? Uhum. Então ainda tem os que eram beneficiados, que ganhavam comissão em cima dessa empresa, que eram representantes. E aí tem os amigos dos representantes. Então quem não aderiu ainda é porque não gosta dessa ruptura. Sim. É porque não faz sentido, É, né, é por Francesco? uma questão política. Por lógica, se eu tenho condições Política. de comprar um copo de água por 80 centavos ou comprar por 40 centavos, por que não comprar por 40 Mas centavos? o setor comercial Aham. também tem isso, a gente compra de pessoas, né? Sim, tudo certo. Então, essas pessoas se não, eu não gosto da empresa tal, porque mexeu no meu queijo, Sim. mexeu na estrutura das coisas. Calma aí, sabe? Isso tem ainda aqui, gaúcho tem. Ainda na UniCFC, o que é os outros produtos que a UniCFC dispõe no mercado? O que ela traz de tecnologias que são disruptivas, talvez? Ela tem alguma disruptiva que ela trouxe que não foi algo complementar ou para concorrer ao mercado? Tipo, o EAD veio a concorrer, o videoaula veio a concorrer. Foi, na verdade, quando a gente foi para a Uniteg, é que a gente abriu mais as opções, porque assim, o mercado de formação de condutores, ele é extremamente regulado. Então, quando a gente fez o monitoramento e criou a IA dentro do monitoramento, Perfeito. não é algo obrigatório, logo a gente viu que não vai ter uma adesão. Por quê? Porque os CFCs, eles já estão exaustos. O preço da carteira é caro, só que, tipo, é tanta coisa que precisa investir para conseguir prestar um serviço. Me explica um pouquinho, vamos aproveitar isso. Porque às vezes Se a a gente gente que paga é embutisse caro, mais, se embutisse mais um, o um custo. sistema, um tananã, para eles, não dá, a conta não fecha. Vamos aproveitar essa janelinha, depois a gente volta de Tá. novo nos produtos da UniCFC para nós não esquecer. Falou de custo de CFC. Para quem paga é caro. E é Uhum. caro. Tu há Sim. de convir comigo que é caro. Sim, R$ O que 2.600 que uma são os habilitação. produtos que estão dentro da carteira que não é visto? Me ajuda a clarear para as pessoas. Não, é todo o processo, né? Quando a gente diz que o Estado ele não tem uma estrutura para atender o público aqui em Taquari, ele usa a estrutura do CFC. Ele está querendo dizer o quê? Quem paga para ser atendido é só quem consome o serviço. A população não está pagando uma estrutura inócua, sabe? Não está pagando um Não tem um funcionário. repasse do Exato, governo. então quem está pagando para ter um atendimento lá é somente quem é usuário do serviço. Só quem faz a carteira. Isso já muda para um estado que o dinheiro está no caixa, né? Uhum. Mas a gente tem carro, gasolina, instrutor, o atendimento, os equipamentos que a gente utiliza para captura biométrica,
É uma série de coisas, e a gasolina, por exemplo, o aumento da gasolina é uma coisa que não acompanha reajuste de CNH. Desde que começou. A última vez que realmente reajustou, a gasolina era R$ 4. Hoje a gente paga 6, sabe? Então, esse impacto. E aí, o que fazem os CFCs que dão um jeitinho? Orientam os instrutores a não circular tanto, sabe? Ai, não circula muito com o carro porque não paga Não fecha a conta. conta. Só imagina se a gente for para Porto Alegre de Uber. Quanto que a gente paga para ir para Porto Alegre de Uber, né? Uhum. Agora, quanto que eu pago para circular 1 hora, 50 minutos de carro, né? Aquele veículo, aquela pessoa que está sendo ali me acompanhando. Não tem como ser barato um serviço assim, né? Se a gente for pensar ainda o que a gente paga numa aula prática, é muito inferior ao que eu pago para ir no Uber. Só que eu uso a mesma estrutura, ainda mais. Eu uso uma pessoa me ensinando ali, Sim, um uma pessoa professor. com um professor com curso atualizado a cada 5 anos me ensinando. Então, é muito simplista dizer. E o carro no Brasil, né, gente? 70 mil, um carro simplérrimo, né? Não existem mais carros Qual é o baratos. maior custo do CFC hoje, Franciele? Maior custo. Gasolina, pessoas, sistema, processo, Bom, eu saí, imposto? eu saí da operação, né, do CFC. Daí essa pergunta, Cande, que é a nossa diretora-geral, Que responde. teria. Tudo bem. Não, mas é mais para Eu sou entender. sócia, mas só. Mais é para entender se às vezes é gasolina. Ou Não, sim, é o se eu custo de falasse, manutenção de mas devem veículo. ser pessoas, né? Os instrutores, os Sim. diretores, tem que ter um diretor-geral, um diretor de ensino naquele local, porque eu tô prestando serviço público, né? Uma fraude numa CNH, tu pode imaginar o que pode fazer, né, com o O documento. que é o maior problema, né? A gente paga lá na ponta, mas não consegue detalhar os custos. E aí quando tu olha, nossa, é um assalto o valor de uma carteira. Eu entendo que é caro, mas tem que entender o custo Brasil que está elevando aquele produto, né? Que é, de novo, a Sim. gasolina, o Ah, carro nós que é não temos caro, o desconto para investimento. adquirir carro, que nem taxista Pois tem, é. locadora tem, nada E disso. não é um carro para IPVA, uso, né? É um carro não, para nós somos ensino. impedidos a usar para qualquer coisa o carro da autoescola. Outra coisa que eu acho que encarece muito, nós somos impedidos a ter qualquer atividade lá dentro. Você não poderia vender qualquer outro tipo de coisa lá dentro. Nada. É só formação de condutores. Tem estados que não deixam os CFCs nem venderem um curso de reciclagem em EAD. Ele não tem permissão. Só se ele quiser fazer presencial. Porque, como tu diz, né? E aí, É só para loucura. clarear um pouco para a parte de quem não entendeu, e eu entendo que é difícil que as pessoas entendam. Que quem paga a conta é aqueles 2.600. O que a Franciele está querendo dizer? Que se tiver 20 alunos a 2.600, são 52 mil reais faturados Super naquele bom mês. de cálculo. Eu Esse sou é o das número. humanas. A gente tem 20 alunos no mês, 152 mil reais faturados. Esses 52 mil desses 20 alunos é o que vai pagar água, luz, telefone, internet, o ponto, a depreciação dos veículos, a gasolina do mês, o IPVA, o seguro funcionário, os impostos, a carteira trabalhista de todos os funcionários, os riscos passivos, seguros. Tudo Sim. isso quem paga são aqueles 52 mil reais faturados, porque não tem nenhuma outra ordem de receita. Nada. Não tem uma bala que tu vende no balcão para a pessoa Não. comer, não tem uma água que tu pode vender, Não pode. nada, Não nada. pode. Então, quando a Não gente pode ter fala um barzinho dentro do o que é CFC. concentrado, o custo está dentro daquele produto. E às vezes, trazendo para o nosso negócio, tá, Francine, quando a gente fala de painel solar, o sistema solar, às vezes o custo no olhar do produto, na mão do cliente, é caro. Claro que é caro, mas todo o serviço de pós-venda que a pessoa acaba tendo naquele produto, ele está embutido naquele custo. Sim. Se no futuro tu quiser ter um trabalho de pós-venda de qualidade, tu vai ter que pagar uma vez só e pagar bem pago. Porque ele vai estar embutido dentro, só tem uma fonte de receita. E a fonte de receita é aquela. E, então, às vezes os produtos são diferentes, mas a lógica de pagamento é a mesma. Com certeza. É a mesma. Ainda voltando para a Uni, né? Nós estávamos falando do produto de vídeo monitoramento, do disruptivo. Então, considera que a disrupção da Uni nesses últimos tempos foi a introdução da IA. Mas como que tu insere ela se o CFC não vai? Não, daí nós criamos a Unitag, né? Porque hoje a Perfeito. UniCFC, ela virou uma esteira de produtos dentro da Unitag. Então a Unitag é a empresa, hoje, né? Nós alteramos o nome dela no ano passado, e a UniCFC é uma linha de produtos dentro da Unitag. Porque o que nós percebemos? Que o EAD, por exemplo, o EAD ele serve para a UniCFC
a gente está em todo o Brasil, já tem mais de mil revendedores, né? Mil empresas vinculadas a nós que trabalham com ela. Mas ele também serve para o mercado aberto. E aí as pessoas tinham dificuldade de falar UniCFC, Unicfy, Uni, sabe? Eles não conseguiam dizer, porque quem é do ramo entende o que que é UniCFC, né? UniCFC. O CFC é uma coisa, mas quem não é, não conseguia nem falar a marca. Bom, então calma aí, né? Aí quando nós criamos o parque gráfico aqui, que o viés também é ligado à formação de condutores, à impressão de CNH, que é um parque para futuramente, né, imprimir documentos de segurança, a gente começou a se deparar, não, até isso acontecer, nós temos outros mercados para atuar. E esses mercados não entendem por que que a nossa marca é CFC, por que que a nossa razão social é tecnologia para a formação de condutores. Não, agora a gente entrou num ramo tradicional, que é a indústria gráfica. Então a gente mudou para a Unitec. Nesse momento, toda vez que acontece uma coisa assim, tipo, deu a pandemia, nós criamos as aulas remotas, né? Para os CFCs poderem dar aula presencial online. Então, é com o instrutor conectado, mas a gente rastreia se o aluno está em aula, toda essa parte, né? Agora, na enchente, a gente começou a desenvolver, e aí o grande, né, o visionário se aliou, né, e começou a pensar num sistema para prefeituras para a gente organizar aquela catástrofe, né. E nesse momento, a gente, ao mesmo tempo, nós recém tínhamos inaugurado o Parque Gráfico. Então, a gente começou a pensar: "Não, eu estou numa indústria gráfica, eu preciso aliar tecnologia para a gente sair do mercado". Sair eu não estou vendendo só, o impresso, o rótulo, eu estou vendendo a tecnologia atrelada a ele. E aí a gente criou o Uniteg Conecta. Unitec Conecta é sensacional, porque no rótulo a gente a indústria ela não tem mais um custo de colocar um selo, de colocar direto no rótulo dela, direto na etiqueta dela, a gente imprime um QR Code gerenciado por nós com informações que variam, porque o QR Code tem isso, quando a gente cria, normalmente é uma informação só, né, um site. Mas ali a gente gerencia aquela informação, então a marca consegue fazer campanha de Natal, de Páscoa, com aquela informação sempre variável. E a gente Deixa eu te segurar um pouquinho. Tu tem muita informação e vai confundir a cabeça da turma inteira. A UniCFC é um produto de tecnologia voltado especificamente, exclusivo a CFCs. Sim. Em dado momento, a empresa cresce, entende que esse produto serve a mercado. Uhum. Vai lá e muda de UniCFC para Uniteg, e a UniCFC se passa a ser uma das empresas da Uniteg. Uma ou é das um marcas. produto, uma marca. Uhum. Ela passa a ser uma marca. Já a Uniteg, ela também continua sendo uma desenvolvedora de tecnologia, aonde na tecnologia ela desenvolve aplicações ou é produto? Daí a gente está falando só de produto. Os dois, né? Os dois, são as duas Os coisas juntas, dois. beleza. A Uniteg, ela é um parque gráfico que imprime produtos com tecnologia. Sim. Então é isso? Conectados. Sim. Só a gente aprender... une o físico com o digital. Ainda para finalizar a parte de tecnologia, se eu quiser desenvolver uma escola EAD de plantar madeira, eu consigo desenvolver através da Uniteg UniCFC ou não? Depende. Depende o quê? Nós não somos uma fábrica de software. O que é Boa. isso? Então a gente, eu vim com uma ideia, eu quero comprar o código, vocês desenvolvem para mim e entrega o projeto. Não. Muda o layout, coloca a minha carinha lá de escola. Sim. Aí sim. A gente não entrega código para o cliente. Mas se a ideia for boa, por exemplo, o EAD, se quiser fazer uma escola EAD, tá pronta, porque a gente já tem. Pois é. UniCFC EAD, eu quero tudo montar a certo. minha escola, cabeça de dono, só para falar com o empreendedor. Já temos. Isso. A gente te vende uma licença. Ok. Né? Isso sim, por exemplo, já aconteceu um deputado nos pedir um sistema que é o Uniteg Gabinetes, né? Tá. Nos pediu um sistema para a gente gerenciar os eleitores, aí dar uma visão sobre os eleitores, ter integração com o WhatsApp de comunicação, que a Uniteg, que era Uniteg Unilege, mas a gente passou para Uniteg Gabinetes para reforçar mais a marca da Uniteg.
E nesse a gente desenvolveu, mas a gente viu um potencial grande. Então nós só desenvolvemos porque a gente poderia licenciar a tecnologia e ofertar para Outros gabinetes outros políticos para gabinetes, utilizar. qualquer gabinete político. Eu sei que o setor público é muito mais difícil, né, mas vamos pensar numa escola. Vamos aqui próximo, Instituto Mix, La Salle e tantas outras. Eu tenho dificuldade com a plataforma de EAD que eu tenho. E a plataforma de EAD da UniCFC, que agora é Uniteg, ela está pronta e funcional. Se eu quiser e se tiver a oportunidade, eu poderia então usar o white label e entrar na plataforma de vocês? White label, perfeito. É isso. Poderia. A gente faz toda a parte tecnológica, a gente gerencia a nuvem, gerencia os acessos. Se quiser, a gente faz o suporte também ao Pois é, aluno. afina o custo e Sim, tem uma plataforma isso a gente pronta. só adapta, né? Hoje a Uniteg vende essa solução a mercado ou não? Ainda não, mas é É uma um frente de produto. trabalho, sim. Porque a gente entende que é um mercado também que é muito difícil concorrer com Hotmart, com empresas que já estão há mais tempo. Então a gente vai só claro, não é receita de bolo, mas a gente vai vendo onde nós temos um potencial Sim, maior, onde onde a encaixa para gente afinar. está na frente dos Sim. demais. Concorrer com Hotmart hoje é difícil. Então, nós vamos pegar que tipo de empresário que quer um EAD? Um EAD com controle de fraude. Um EAD que ele quer saber se o aluno De está na fato está na frente. frente de Eu tudo. tenho reconhecimento facial, Hotmart eu acho que não tem. Ou um empresário que quer adaptações. A Hotmart não vai adaptar nada Perfeito. para ti, né? Mas a gente sim. É um sistema, então no final do dia, é uma concorrência da Hotmart com personalização e com controle de segurança. É Isso. isso? E com Perfeito. suporte. Fechamos a janelinha da tecnologia Do EAD. Uniteg do EAD. Porque às vezes a gente fala tanto assunto, né? E ela tem Não, tanta solução não, eu que a gente tenho vai muito confundindo a mais. cabeça da pessoa. Mas vamos voltar ao parque gráfico. Tá. Veio o momento de investir no parque gráfico. Por que investir num parque gráfico e por que tomar essa decisão lá atrás, né? Porque, pô, tô lá em tecnologia, não tenho passivo, não tenho indústria, indústria custa caro, Aham. manutenção cara, gente para contratar cada vez mais difícil. Por que entrar na indústria? A gente tem tempo, Léo, ainda. Bora, vamos lá, temos mais aí, 20 minutos nós temos. Essa foi, agora analisando assim os anos anteriores, né? Perfeito. Tô com um diretor financeiro, eu tenho o Ricardo também, que veio fazer um trabalho incrível conosco. 2022, final do ano. Uhum, Como eu te falei, que tem muita política no setor de formação de condutores, né? uhum. Em 2022, o Detran do Rio Grande do Sul, nós já estávamos com 70% do mercado de monitoramento. Então, monitoramento aquele de aulas práticas. Perfeito. Então, 2019 sai o nosso credenciamento. De 2019 a 2022, 2019 tinha uma empresa com 100%, tá? De 2019 a 2022, a gente foi entrando no mercado. Quando chegou em 2022, nós já estávamos com 70% do mercado. Bah. Imagina como é que ficou essa empresa de São Paulo, né? Incomodada, né? Incomodadíssima. E aí, o Detran, eu não sei se foi manipulado, não sei, a gente não tinha na época um contato grande, mas a indústria gráfica de impressão de segurança no Brasil é um grande monopólio. Tem 3 empresas, né? Para atender 220 milhões de brasileiros. Então, a emissão de CNH é somente essas 3 empresas. E essas 3 empresas fatiam o mercado há Como elas milênios. quiserem, definem o preço como elas quiserem. Sim. E aí, na impressão de CNH, é extremamente rígido a forma como tu vai conseguir uma homologação para imprimir uma CNH, né? Porque é quase como tu imprimir dinheiro, né? Em 2022, as pessoas estavam tão incomodadas aqui que a gente estava entrando no mercado sem pagar comissão para ninguém, sem Sem rolo. sem rolo, né? Que eles conseguiram embutir na licitação aqui do Detran do Rio Grande do Sul, junto com a impressão do documento, o monitoramento. E aí 2022 foi um grande corte de uma 50% do faturamento da empresa era o monitoramento já. Então a gente investia naquela tecnologia para ser cada vez melhor, porque a gente via o crescimento dela. 2023, janeiro de 2023, acabou.
Entende, Léo, o que que é isso? Caiu o faturamento. Do dia pra noite, tu não presta mais serviço. O estado mudou as regras. Não é mais por É o credenciamento, Brasil. é por licitação. E para te poder. E a gente nem podia participar da licitação, né? A gente não imprime CNH, são só 3 no Brasil, né? E ali é a parte mais louca que eu acho que eu penso assim: o que que uma pessoa normal faria? Pararia, né? Recalcularia a rota, tipo, vou fazer outra coisa, vou usar minha tecnologia para outra coisa. E eu convenci os acionistas, inclusive. Vambora. Espero que bem, né? Eu também espero. A gente Meio trabalha maquiavélico esse. muito para que seja mais, né? Não, calma aí, nós podemos Temos uma imprimir oportunidade. CNH também, sem só 3 no Brasil que imprime. Vamos embora. Vamos. E aí surgiu o Parque Gráfico. Essa loucura É que é o loucura. Parque Gráfico. Agora a pergunta é, em que pé que ele se encontra como Parque Gráfico Sim, hoje? O que tá. são os produtos que a gente tem lá dentro que pode Agora o cair? nutricionista, ele quer Vambora. ganhar dinheiro, vamos fazer a pública. Vão entender. Não, mas entender o que ele tem. Então, aí nós construímos o parque. Porque O parque é difícil, referência. só tem um logo na porta. Sim. Não, calma. Vambora. Quero Não, vender, pô. o parque hoje, até nós conseguirmos imprimir CNH, vai um longo período. Então, o que que a gente estruturou? Fase 1 e fase 2. Tá. Na fase 1, o nosso maquinário atende para indústrias maiores, né? Porque são tiragens acima de 5.000 unidades. A gente atende aqui em Taquari, a Rodoquímica, Mackenzie, a Avicampo, algumas empresas de ramos tradicionais, indústria, né? Que imprimem rótulos para produtos, Rodoquímica, por exemplo, para produto de limpeza, Sim. né? Então, nesse momento, a gente tem essa primeira linha de produtos, rótulos, etiquetas convencionais, tá? Hoje a gente investe 80% do nosso tempo no comercial com essa linha tradicional, né? Sabendo que também não é. A gente investe também em clientes com demandas repetíveis. Então, clientes, por exemplo, a Rodoquímica tem uma esteira Recorrente de necessidade. recorrente. Isso, então a gente atende bem esses clientes que vão continuar conosco. E como que a gente entrega além? Porque na indústria gráfica, normalmente essas grandes marcas, elas já têm uma gráfica que se moldou para atendê-los. Uhum. Então a gente às vezes tem que encarar uma janela de um tempo em que a gráfica não está atendendo bem, só que isso é muito complexo. Então o que que a gente está fazendo? A gente está entregando o digital, Uhum. que é o que a indústria gráfica não tem. Quer ter tecnologia atrelada ao produto físico. No rótulo, tu não cria mais um processo. A gente entrega no rótulo esse gerenciamento digital. Quem está lendo o teu QR Code? Quem está consumindo o teu produto? Onde ele está? A gente une a indústria com o cliente, que às vezes o distribuidor, a indústria não sabe, porque ela entrega no distribuidor E e aí ele faz o caminho. ela não sabe quem é que está consumindo. Então, esse é o Unitag Conecta. Hoje, e faz muito pouco tempo, agora na Expo Inter a gente lançou, vou deixar uma amostra para vocês também. A gente lançou ele, a gente conseguiu montar ele pela primeira vez, tá? Porque levou um tempo para a gente conseguir O que é montar ele? montar um produto com todas as funcionalidades, com tudo que a gente pode fazer, a amostra também, né? Então a gente fez uma amostra de uma etiqueta com todos os tipos de impressão que a gente faz hoje. Cada máquina que nós temos ali faz um tipo de segurança, um tipo de impressão. Então a gente fez uma amostra com todas elas. A gente fez um vídeo tutorial em que ele lê o QR Code, a gente rastreia quem é que está lendo o QR Code e a gente leva para uma página em que a gente mostra cada um desses tipos de efeitos, né? E o que a gente pode devolver para o nosso cliente em termos de informações. Então, nesse momento, eu encarei, não, agora a gente tem um produto que virou Unitag Conecta,
que até... Se eu não me engano, eu não tô Eu não lendo quero errado. competir por preço, né, Léo? Se eu não tô lendo errado, quem tá fazendo isso com um baita case é a CIMED, né? Que foi pra televisão com Sim. os seus produtos, seus rótulos, e tá fazendo todos os seus consumidores ler as caixas e empurrar pra dentro de uma publi, que na verdade é cadastramento de Só cliente, que a né? CIMED, ela mesma tem a indústria gráfica lá dentro. Eles é Mas que eles estão imprimem. fazendo isso. Sim, Tudo bem, então eles estão voltando tudo. Sim, a gente quer tu entende fazer a lógica? isso para pessoas que não têm esse potencial da CIMED Exato, de pensar em cada uma das etapas. exato. No dia da indústria gráfica, lá estava a dona da CIMED, eu não sei o nome, a minha Uhum. filha com certeza sabe, porque é apaixonada por Canamex, né? Sim. Então, ela mostrando, nós também somos indústria gráfica, e aí mostrando todo o Porque o passo a passo. volume que eles têm de impressão de caixa e Nossa, documentação é absurdo. é fantástico. Por que eu tô falando isso, né? Porque às vezes, né, Franciele, eu entendi, a CIMED, que fatura lá seus 5 bilhões, ela tem seu parque. Mas e a empresa aqui, a Avicampo, que é nosso parceiro, a Rodoquímica, Sim, poderia trabalhar com essa tecnologia de campanha de colocar sei lá, exato. uma moto para A sorteio gente e atua. forçar as pessoas a lerem o código para cadastrar esse cliente, entender o perfil de Não, a gente público. atua com o setor de marketing da empresa e com o setor o comercial estratégico, porque a gente está conseguindo demonstrar onde que o cliente está consumindo Perfeito. e também com o marketing que ele vai fazendo as campanhas, né? Vai tentando engajar o público, tendo o rótulo como aliado, que qualquer pessoa com celular. Para ter eu estava num evento semana passada que estava o cara o diretor digital da Renner. E aí né, enfim, a gente se torna vendedor, Óbvio, né? sempre, todo momento. Aqui a gente tá Daí eu vendendo. disse assim: A olha, Franciele, a UniCFC, a Uniteg, a SolarSul, o Cabeça de Dono, o Leonardo. a gente pode fazer os rótulos de vocês. Com Os certeza. rótulos não, as As etiquetas, etiquetas das roupas, tá? aham. E vamos botar um QR Code ali. A gente tem impressão de dados variáveis, a gente coloca um QR Code ali. Se a pessoa chegar na Renner e não conseguir. Quero uma calça, não tem minha numeração, leia o QR Code e compra online. Não sai Sim, da recebe em Renner casa. sem. E aí eles assim, a gente não tem o QR Code, enfim, nas roupas, né? A gente tem o código de barra, só que o código de barra tu tem que entrar no site. Tem que saber que tu tem que Cadastrar. ler o código de barra, tem um leitor dentro do site. O QR Code, ele é muito intuitivo, né? Qualquer pessoa com celular Já vai lá. entende. É inesgotável. Cada cliente vai ter uma demanda e o QR Code dinâmico, que é o Uniteg Conecta, mas mais do que isso, a gente não aumenta. A Renner já imprime etiqueta. A gente não quer botar mais um processo. A gente quer imprimir todo o processo aqui e não aumentar mais uma colagem de etiqueta, sabe? Isso dificulta, né? Ali nós estamos falando de impressão de produto O para controle de lote, por exemplo. Hoje o processo é manual, o lote. o volume. Eu tenho não, eu fiz uma produção de mel. Para dizer que o lote tal, 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 eu tenho que botar um carimbo. Com o Uhum. Uniteg Conecta, a informação ela é em branco. Na hora que passa, tu coloca o lote digitalmente. Então, como é que tu lê o lote de um produto? Lendo QR Code. Tudo passa a ser mais ágil, entende? Sim, mais amplo. Quando a gente fala de produto de tecnologia, a UniCFC e a Uniteg já vem de tecnologia, ficou muito mais fácil. Agora, quando fala de segurança, o que são os pontos altos do produto da Uniteg em nível de segurança? Segurança é um setor assim estratégico para a gente desde o início. Todos os nossos produtos têm segurança, né? Não é por nada que a gente foi atrás. A gente não tem ISO de gestão de qualidade, a gente tem ISO de segurança da informação, porque era o que, sabe? Diferenciava. E a ISO também de privacidade de dados. Então, a segurança para a gente os dados que a gente coleta, sabe? A forma como a gente faz. Se a gente vai gastar mais num local que vai estar armazenando os nossos dados, não interessa. Ele está lá com qualidade, a gente não vai sofrer lá na ponta um ataque, não vai ser fácil, né, que isso aconteça. Então, a segurança, e se a gente for ver, todos os nossos passos, eles são voltados à segurança. O monitoramento tem a segurança de que aquela aula foi feita, tem a filmagem. O EAD tem o reconhecimento facial. As aulas remotas, a gente verifica se os alunos estão dentro da sala. O parque, a gente
desenvolveu, junto com o Everton, uma tinta reagente, e agora eu já estou tentando angariar aqui para nós fazermos um vídeo mostrando que essa tinta reagente no rótulo de uma garrafa de vodka, por exemplo, faz com que o consumidor, se ele tiver aquela caneta de verificação de dinheiro Uhum. que reage, né, veja se o rótulo é verdadeiro ou se não foi criado pelo PCC numa fábrica de fundo de quintal. Clandestina. Então, Tipo papel dinheiro, papel moeda. exato. Só que é uma forma que a gente fez que ele aparece a marca atrás quando reage. No dinheiro, quando tu coloca aquela nota é para não reagir, né? Uhum. Se reagir é porque a nota é falsa. No nosso caso é o contrário. Reage e aí aparece a marca atrás e depois quando a caneta seca ele volta ao normal. Então não atrapalha nem o design do produto, Sim, tu né? não sujaria a estética E isso tá do no nosso rótulo. Unitag Conecta na amostra que a gente fez, de todos os elementos tem o prova real, que é o nome Vamos dessa lá, a tecnologia. tecnologia, ela tá, em termos de segurança, ela tá no perfil de papel, nos reagentes, QR Code e Ah, selo? Não. nós temos várias formas, né? Nós temos o iMagic, que nós somos, é um produto patenteado que é em tinta invisível. Então, quando tem luz negra, ele reage e aparece uma imagem. Então, tem várias formas depende do contexto. Por exemplo, tem massa raspável, é uma forma de segurança, que é a raspadinha. É Uhum. uma forma tem várias formas de segurança, né? Depende do que o Quem é o cliente quer. perfil de público da Unitag na impressão gráfica? O maior perfil de público? É a Hoje é indústria? indústria. Hoje Indústria? é indústria, porque a gente ainda assim, é muito recente o Unitag Conecta, sabe, é coisa de nem um mês, né. Na Expo Inter que a gente veio Perfeito. com produto não, calma aí, eu tenho uma amostra, semana passada fui numa empresa que é uma das maiores produtoras de embalagens do país, né, e aí mostrei o produto, finalmente tenho um produto para mostrar, Quais vou são os mostrar maiores para ti. desafios do mercado, Franciele? Acho que a gente tem, e a gente pode separar desafios de mercado em dois âmbitos, né? No mercado de CFCs e no mercado de indústria. Hoje, ainda para nós concluir a parte da indústria, o que seria o maior desafio da indústria para a empresa explodir, deslanchar? É gente, é mercado, é localização geográfica, Brasil? Não, não. A localização geográfica não entendo, porque essa empresa, por exemplo, fica aqui no Rio Grande do Sul e vende para o Brasil todo, né. Acho que a questão é que é um setor antigo e as marcas grandes, que é o nosso, foco, né, porque o nosso maquinário é para tiragens mais altas, já tem fornecedores. Então que eu ofereço a mais, além de preço, para conseguir Entrar. entrar? Na indústria é isso. Nos CFCs, politicagem. O que isso está rolando agora na. Desculpa, né? Até tá um pouco Sim, fora do contexto. Está rolando uma consulta pública. sim. O quanto ela impacta, né, o mercado de CFCs, que são quantos no Brasil hoje? São 15.000 empresas, né, e 300.000 funcionários. Pois é, o quanto isso impacta nesse mercado e o quanto impacta no consumidor também, porque no primeiro momento pode parecer, agora teremos Boba. carteira de habitação mais barata, mas aí eu não posso sair caminhando na rua porque eu posso ser atropelado também. É uma Então, loucura, um dos principais gastos hoje no Brasil de saúde é o número de pessoas que ficam aleijadas por acidente. por acidente. E o gasto que o Brasil tem nisso é bilionário, né. Mas essa consulta pública no setor de trânsito, e não é por nada que eu tô nele, eu acho, porque eu sempre fui contra, tipo, corrupção, essas coisas, e isso me faz ter um hiperfoco. E o setor de trânsito, eu acho que é um dos setores, eu não sei os demais, mas é um dos setores que mais tem, não é por nada, a gente teve simulador de direção, kit de primeiros socorros, sempre aparece alguém querendo levar, o extintor de incêndio do tipo tã-nã-nã, daí eles mudam tudo, e aí tu imagina a quantidade de pessoas consumindo aquelas coisas, né. E é muito fácil, por meio de resolução, tu definir coisas obrigatórias num documento que as pessoas precisam para se locomover. É muito fácil tu ficar embutindo Sim, coisas. Então eles vêm com uma esteira e, assim, o ministro dos transportes hoje é Renan Calheiros Filho,
né, é Calheiros. Calheiros, a gente sabe, né, em Alagoas, que é da família Calheiros, bairro, né, sumiu e não acontece nada, né, um bairro foi, soterrado lá e não Tudo sumiu, as informações sumiram, não apareceu as mais na famílias não são televisão. indenizadas, as pessoas não têm eu tenho 3 funcionários que são de Alagoas, esses 3 funcionários não conseguem comprar uma casa em Alagoas, porque a bolha imobiliária, depois que um bairro inteiro cai, fica insano, né. Eles moram aqui no Rio Grande do Sul, principalmente por causa disso. Mas, então é um tipo de tema que é muito fácil embutir coisas, é muito fácil, enfim. E aí, nisso, é que se perpetua a gráfica, 3 gráficas em todo o Brasil, Uhum, abraçando toda a parte de tecnologia, assim como indústria gráfica, tipo, a excepcionalidade somos nós, que somos de tecnologia e fomos para a indústria, uhum. porque a grande maioria é extremamente arcaica. Não tem justificativa nenhuma, por exemplo, o Detran do Rio Grande do Sul, pagar para imprimir uma CNH a mesma empresa que paga para monitorar. Tipo, o que que tem a ver? É indústria, o que que tem a ver Faz a tua aqui? parte, né, Mas é que eles juntam tudo, e isso pra eu tô criar um dando um monopólio. exemplo para criar monopólio. Então, cada vez mais, tu vai olhar uma licitação de impressão de CNH, tu começa a olhar, tipo, tem coleta biométrica, tem monitoramento, tem, reconhecimento facial, tem, sabe, tu Tem que começa a olhar entrar a com tudo junto, listeira, ou tu tem que ter tudo todos os junto, é produtos ou tu lote não. único. É. Sim. Então não é por nada que o Renan fez questão de ficar na pasta de transporte, né. E eu nem encaro que seja esquerda e direita, o Renan é centrão, que para mim no Brasil é a pior coisa que tem, Uhum. né, enfim. E aí, quando ele veio com essa notícia da desburocratização, de um aluno sem aula nenhuma poder fazer prova, eles também, assim, eles criaram agora que saiu a consulta, eles estão há 2 meses anunciando isso e não tinha texto, né, a gente ficava sabendo aleatoriamente. Pra ter uma ideia, eles querem mudar a forma de exame prático. Tu pode atropelar uma pessoa que tu não é desqualificado. Nossa, Porque tu pode cometer infrações gravíssimas, tu pode cometer até uma infração gravíssima e uma leve na hora da prova. na hora da prova. Bah! Então, assim, não, é loucura, só que o que que eu percebi ali lendo, e aí eu tô desde a semana passada lendo, fazendo vídeo, até eu te mandei uma mensagem pra ver se a gente podia mudar, porque eu ia fazer um videozinho das top 10 aberrações dessa consulta. Mas o que que a gente vê ali? Tem o interesse das locadoras de carro, Uhum. das gráficas e de empresas que vieram da época dos simuladores e hoje estão no EAD. Então são 3 grandes grupos, eles falam de: a máfia dos CFCs", mas na verdade, os CFCs são micro e pequenas empresas, sempre tem os grandes grupos que estão por trás, Tem né. várias empresas, aham. Não, os CFCs são empresas pequenas no Brasil, do Simples, Nacional, Uhum. entende? Então, eu acho que eles nem querem que entre a desburocratização, eles só querem que não apareça, a facilitação ali para as locadoras, que aparece no inciso, a facilitação, para as empresas para as gráficas, Uhum. né. Para ter uma ideia, tinha um documento quando a gente montou o parque gráfico aqui, saiu uma nova resolução do novo layout da CNH. E aí tinha um anexo que falava de todos os requisitos de segurança, é isso que tu me perguntou: "Tá, mas o que que vocês conseguem fazer? Tã-nã-nã, tã-nã-nã". E esse documento era inacessível, era só as empresas que tinham a homologação que podiam acessar. E eu entrei com uma reclamação dizendo assim: "Gente, eu estou montando o parque, como é que eu vou saber que maquinário eu vou colocar, se eu não sei que tipo de impressão eu tenho que fazer?" Se vocês não definirem um padrão, como é que eu vou escolher o equipamento? E quando eu for me homologar, eu já tenho que estar com o parque pronto, Sim. né. Até hoje não responderam, assim, né, tem processo meu há 3 anos na Senatran parado, enfim. E daí, nessa consulta pública, os caras colocaram o anexo, esse que eu queria, Nossa, por erro, colocaram lá. Eu achei muito engraçado que eu acabei tendo acesso a ao tal do resposta. anexo numa consulta pública
Esses caras são tão ignorantes que eles não viram o que eles estavam colocando de anexo. Não, sensacional, E né? que caminho que tu acha que vai a carteira de habilitação, as escolas, nesse pé da discussão que tá? Tu acha que isso é possível de rodar? Não? Como é que tu enxerga mercado? É que eles estão olhando, na verdade, pro mercado americano, desse formato, não? E é sem precisar fazer as aulas, talvez? O mercado É opcional? americano, ele é opcional, mas ele é um dos ele tá junto com o Brasil em número de acidentes, né. Certo. Não são todos os estados que têm isso, só que o mercado americano, não é por nada que a gente já viu Justin Bieber, Sim, Britney Spears bebendo e dirigindo e sendo presos. sim. No Brasil isso acontece? Então, tipo assim, eles dizem que tem 20 milhões de brasileiros com CNH, dirigindo sem CNH. Onde é que estão essas 20 milhões de multas? Sim, que não estão acontecendo. Como é que a gente vai comparar um país, tipo os Estados Unidos, que se tu beber e tu dirigir, tu sai com a tua cara fichada, preso, com o Brasil, que diz que tem 20 milhões de pessoas sem habilitação, mas tu não tem nem 5% de infrações de pessoas dirigindo sem habilitação? Sim, o volume não está concentrado ali. Não, eles não atuam, não existe fiscalização, Leonardo. Quando é que foi a última vez que tu foi fiscalizado? Eu lembro de fui atacado, né? Então, Tu não lembra? não lembro, Não não acontece. lembro. Aí querem comparar com os Estados Unidos, gente. Isso vai ser um. É que a gente entra naquela vala da mesma que a gente começou em relação ao direito, né? A gente tem muito mais pessoas consumindo do que pessoas fiscalizando. A gente tem muito mais pessoas gerando o Sim, problema do que pessoas corrigindo. Então, é um mercado que está desproporcional. E aí, quando tu olha para os grandes custos do Brasil, eles estão muito concentrados, né, na mão do governo em coisas sim, que não têm finalidade nenhuma a não ser atrapalhar o processo. Então, acho que o mercado nosso ele passa por diversos desafios, né? E o sim. maior deles é político, né? A gente E olha a ele, gente precisa atuar, né? ele entra e aí tu não tem como olhar eu sou A ou B, não é questão de Não. lado, é uma questão de Não, problema e a público, né? gente tem que atuar, assim, tem que arregaçar as mangas e ir pra política do tipo, reclamar, falar, porque eles morrem de medo também de mídia. Então, Sim, assim, pode ser que aconteça essa aberração. Eu acho que é muito aberração, né? Mas eu acho importante, tipo, eles saberem que a discutir. gente sabe. Tipo, a Sim, gente sabe que é lobby de locadora, a gente sabe que é lobby de. E nós vamos ficar martelando nisso. Não tem problema se, tipo, mudar. Eu enfim, 2022, 2023, janeiro de 2023, a gente teve que se reinventar na Uni, porque o monitoramento obrigatoriamente. então assim, a gente tá acostumado, a gente sabe o que é do jogo, né, ter O ciclos. maior desafio acho que é da gente poder discutir política, né? É o medo da opressão que eles podem vir a fazer, Ah, não né? existe Vir isso. para cima. Eles é que tem que ter medo da gente, tu Pois é. entende? Mas tu Porque como eles dependem de empresário, voto. mas tu como empresário que emprega, que tem o teu negócio lá na ponta, Quem paga a é nossa desafiador. conta não é o governo, são as pessoas. E as pessoas estão cansadas. Então, assim, se eu tiver que ficar, não falando as coisas, ou não fazendo, ou não batalhando pelo que é certo, pô, daí eu não vendo nada, porque Sim, eles vão estar sempre ditando vou as regras. desistir do negócio. Sim. Bom, Franciele, a gente já foi, Hã. estamos mais de hora batendo papo aqui e eu acho que são coisas, né, quando é do meio, né, que a gente tá, de negócio, de inovação, teria um monte de coisa para nós entrar aqui no Safe City, tem, né, a função da tecnologia que talvez me aproxima muito, né, da Uni Sim. principalmente, não só por estar como sócio, mas sim como idealizador de gostar de inovar. Eu vender ações para um vendedor é É, uma missão. não, mas aí que tá, quando tu fala de inovação, para mim o futuro do mundo é a inovação e tá aí ele, né? Na semana passada no Instituto Caldeira, só uma frase que assim, que eu tenho batido nessa tecla agora. Tinha Um painel. um painel ali dizendo assim: "Se a Kodak tivesse melhorado a sua gestão em 15%, ela ainda estaria aqui?" Não, porque o problema não era gestão, era inovação. Era inovação. É. Então, assim, eu tive que usar essa frase para o meu diretor financeiro, que a gente está fazendo o orçamento de 2026. Sim. Eu disse assim: "João, se a gente for pensar só nessa era para Nessas coisinhas. se a gente for sim, ele vai crescer 10%, tá no Ok. previsível, nã-nã-nã, só que assim, isso vai mudar o jogo?" Ele: "Não".
Assim, então vamos manter esse cargo aqui, comercial, estratégico, que esse aqui pode ser sem custo, pode só entrar na tua planilha de despesa, mas ele pode mudar o jogo, porque a gente está batendo em várias portas, né. Ainda não deu o clique, na minha visão, né. Tem já É, Para quem começou lá em 2018 achando que ia ser uma cooperativa, é uma empresa que começou com 70.000, que era 3.000 de cada um, né, e hoje fatura 6 milhões. Não é nem perto do que eu quero, mas, a gente já deu alguns cliques, né, mas eu acho que agora a gente está num patamar de dar um clique muito maior. e o ponto dos negócios, né, Franciele, sempre é aceitar o risco, não parar de inovar, Sim, mas fazer o básico todo dia. é. São três coisas que são pilar, né? Fazer, fazer o básico todo dia, se tu não fizer, não tem inovação E que cortando mude o jogo. unha, e cortando unha É, e melhorando a qualidade, o né. básico para mim ele tem que ser feito eu estando motivado, Sim, desmotivado, tendo dinheiro, não tendo dinheiro, ele tem que acontecer. O inovar se tu quiser ficar fazendo o básico com a enxada, tu vai carpinar talvez um lote o dia inteiro. Mas se tu achar uma grade, um gradil, não sei o sim. que, tu capina Tem em que estar 3 lotes. tem que estar preparado, né. E aceitar o custo, que para mim fazer isso com inovação, capinar esse lote com inovação, eu preciso investir. Então eu preciso arriscar. 2020, se a gente tivesse preparado, em termos de infraestrutura, né, que foi o primeiro grande boom da empresa, a gente estaria em vários estados. Hoje a gente está muito concentrado, assim, de forma forte, a gente está em todos os estados, mas muito concentrado aqui no sul. Nós estaríamos já no Nordeste, no sabe, mas eu não tinha ainda essa base que a gente precisa para crescer, porque a qualidade, o básico, não é só crescer, tem que Sim, crescer de forma sustentável, né. crescer com qualidade. Sim, é isso. Show de bola, Franciele. Eu queria que tu deixasse uma mensagem, né, de superação, de Ai, desafios, de inovação para quem está aí empreendendo. O que que não pode faltar no ato de empreender, no ato de arriscar, que a gente tanto falou no decorrer do podcast. Porque, pô, falamos de início, meio e fim, problema, em cima de problema, uhum. legislação. Eu acho que agora, nessa época de consulta pública, né, essa frase sempre varia de acordo com o momento, mas, tem uma frase do Peter Drucker que fala assim: "A melhor forma de prever o futuro é criá-lo". E eu acredito muito nisso, assim, tipo assim, ninguém sabe o que vai acontecer, mas eu vou dar o meu melhor para que aconteça do jeito que eu imaginei, né. Então é isso, quando a gente tem que idealizar e arregaçar as mangas e fazer, né. Não E tem outro jeito. não tem. O milagre é fazer o básico todo dia, com inovação e com cada vez mais risco. É, então Gente, tá, obrigado, Franciele. Obrigado que por ter tirado esse tempo agradeço. para a gente conversar, né? A gente falou um monte de coisa aqui que eu acho que vai fazer sentido, inclusive para a galera de CFC, né? Se reinventar aí. Obrigado quem esteve com nós assistindo, escutando esse podcast, né? Finalizamos mais um podcast Cabeça de Dono. Chegamos aí à 14ª edição. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.